Hoje vamos conversar um pouco sobre a adaptação de Frankenstein, feita pelo Guilherme Del Toro, que está no catálogo da Netflix. Sim, adaptação de um grande clássico da literatura, escrito pela autora Mary Shelley, uma obra gótica, um dos maiores clássicos da literatura gótica mundial. O fato é que eu nem ia comentar, eu não faria um vídeo sobre esse assunto se eu não tivesse sido instigada por alguns, digamos, rumores, né? Porque eu comecei a observar que tem pessoal aí que está um tanto quanto, digamos, visceral pelo fato de a adaptação à obra do Del Toro não seguir à risca, não seguir com tanta fidelidade o enredo original do livro, né, do clássico da literatura. E aí, como eu fiquei vendo muita gente insatisfeita com o fato de o Del Toro ter acrescentado algumas alterações, ter feito algumas alterações, eu resolvi trazer aqui a minha cota de achismo, a minha pitada de pitaco sem ser chamada. Até porque também, afinal de contas, é uma adaptação de uma obra literária. E tudo que é literatura nos interessa aqui neste espaço, não é mesmo? Eu sou Gisele Lourenço, sou professora e aqui neste canal nós temos vídeo novo toda semana, pelo menos eu tenho tentado. E a minha conversa aqui sobre essa adaptação para o cinema vai seguir uma linha partindo do pressuposto de que você que me ouve conhece a obra, tá? Afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma obra literária que já tem aí 200 anos, praticamente, né, de sua publicação, portanto é um clássico já, né, um pouco antigo, e estamos falando de uma obra cinematográfica que está numa plataforma de streaming que também é relativamente popular, famosa, muitos têm acesso. Então, a nossa conversa vai partir desse pressuposto, de que você conhece a obra, ou então que você minimamente conhece o enredo, mesmo que ainda não tenha lido, de repente de já ter ouvido falar, ou que você pelo menos tenha assistido o filme. E o que eu quero dizer com isso? Que eu não vou ficar aqui fazendo um resumo do enredo, não vou ficar contando aqui o que acontece na história. Vamos direto ao ponto. Tá? E eu começo pelo seguinte ponto. Aqui eu acho importantíssimo a gente começar fazendo uma pequena diferença, conceituando o que vem a ser uma adaptação e o que vem a ser uma releitura. Eu acho que essa diferença é muito importante para aquilo que eu quero conversar. Então vamos lá. O que vem a ser uma adaptação de uma obra? A adaptação é o processo de pegar uma obra original e transferi-la para um novo meio, um novo formato, ou então apresentá-la a um público diferente, tá? O objetivo principal de uma adaptação é, assim, manter a essência da história original, manter os seus personagens principais, manter relativamente o enredo e manter também em grande parte os seus temas. Pode haver mudanças para se adequar a esse novo meio. Mudanças são absolutamente comuns de acontecer numa adaptação. Mudanças como, por exemplo, cortar cenas de um livro para um filme, né? Transpor um livro para a linguagem cinematográfica e aí, de repente, você corta algumas cenas que estão no livro, mas que não vão para a adaptação cinematográfica. Isso é absolutamente normal, tá? Outra mudança também que é normal de acontecer é um pequeno ajuste de linguagem, uma pequena atualização de linguagem, ou então um pequeno ajuste de alguns detalhes para que a sensibilidade fique mais de acordo com aquele momento, com o momento contemporâneo à adaptação, né? O núcleo narrativo e o núcleo temático, ele tende a permanecer, tá? Então, assim, resumidamente, características de uma adaptação. Você tem aí uma relativa fidelidade ao enredo, né? Embora possa haver algumas condensações, principalmente quando você transpõe do livro para o cinema, você precisa condensar. O cinema não tem o mesmo espaço para enredo que tem um livro, que tem um romance, né? Ou então algumas pequenas alterações, a sequência de eventos, né? Alguma coisa ali no desfecho. Essas adaptações de enredo, né, são perfeitamente normais, mas o enredo como um todo, ele permanece reconhecível, tá? Os personagens são reconhecíveis também numa adaptação, eles mantêm as suas características essenciais e os seus papéis na trama. Numa adaptação também os temas tendem a ser preservados, né? Então você tem ali os temas centrais do original, que costumam ser mantidos, mesmo que com ênfases ligeiramente diferentes, nuances diferentes, né? Vamos pensar assim. E quando a gente fala de releitura, então vamos pensar aqui, vamos definir o que é releitura, tá? Uma releitura, ela vai além da simples transferência de uma história para um outro formato, tá? Por quê?
porque uma releitura é uma interpretação ou então uma reinterpretação criativa de uma obra original, tá? Em que o criador se sente mais livre para mudar alguns elementos que no original são fundamentais, de repente personagens, de repente mudar alguma ambientação e até mesmo alguns temas ou então a mensagem final, tá? Então, o objetivo de uma releitura seria assim, não exatamente contar a mesma história de novo, né? Mas usar a estrutura daquela história original como um ponto de partida para explorar novas perspectivas ou então novas mensagens, tá? Isso, então, é o que define basicamente uma releitura. Então, resumidamente, características de uma releitura, a gente pode pensar numa certa liberdade com o enredo. Então, o enredo original, ele pode, sim, ser drasticamente alterado, pode acrescer aí novos eventos, algumas reviravoltas, desfechos que acabam se desviando do material fonte. Isso pode acontecer numa releitura. Outra característica de uma releitura é com relação ao desenvolvimento dos personagens. Os personagens, eles podem ter as suas motivações, papéis, ou até mesmo as suas personalidades significativamente alteradas. Com relação aos temas, às nuances, às ênfases, né? A releitura, ela pode trazer à tona temas secundários se comparados ao original, ou então podem também introduzir temas completamente novos, mudando a mensagem central da obra. Sim, numa releitura isso é possível, né? E uma outra característica que pode ocorrer numa releitura é o questionamento da obra original, porque muitas vezes uma releitura serve justamente para questionar ou então para comentar sobre uma obra original, oferecendo uma perspectiva crítica, ou então uma perspectiva mais moderna, mais atualizada, né? Tá caindo um chuvão aqui, se vocês eventualmente ouvirem aí uns trovões, né? Não é problema aqui, né, da captação do meu ambiente controlado, né? É o chuvão que tá caindo. Bom, posto isso, estabelecidas essas diferenças entre uma adaptação e uma releitura, a gente pode entrar então na abordagem do Frankenstein do Guilherme Del Toro, que é uma adaptação do Frankenstein da Mary Shelley. Mas aí eu penso que o filme do Del Toro está mais para uma releitura do livro da Mary Shelley, tá? Por quê? Porque tem uma mudança significativa no enredo, tá? Principalmente com relação ao desfecho, e é aí que muita gente se incomodou, daqui a pouco eu falo sobre isso, muita gente esbravejando, porque o final é diferente, mas eu já chego lá, tá? Aguenta aí. No filme do Guilherme Del Toro, a criatura, você tem a criatura perdoando o Victor, que é uma coisa que não acontece na obra da Mary Shelley, e você tem também uma redenção acontecendo, que é uma coisa que também não acontece no clássico da literatura, né? E você vai ter uma nova jornada da criatura a partir disso, né? Então, isso que o Guilherme Del Toro coloca aí são desvios drásticos, né, do final trágico e fatalista da obra original. A gente tem também, na adaptação para o filme, uma reinterpretação de personagens, por exemplo, a Elizabeth, né? Elizabeth é bem diferente, né? A Elizabeth do filme e a Elizabeth do livro, porque no filme ela aparece assim como uma cientista, uma mulher forte, com temperamento forte, uma personalidade forte. Ela tem também no filme um papel assim, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Ela vai exercer um papel de uma espécie de uma mediadora moral. Ela tem um semblante assim um pouco híbrido no filme, né? Híbrido no sentido de aquela mulher inocente, né? Aquela mulher com características de pureza, que é uma coisa que você tem um pouco mais no livro, mas ao mesmo tempo um semblante mais marcante também de uma mulher com muita personalidade, né? E ela vai fazer então esse papel de uma mediadora moral entre essa criatura, né, inocente, que é construída, que é criada, né, pelo Victor Frankenstein, e o próprio Victor. Então, uma mediação entre a criatura e o próprio Victor, que no caso do filme está muito mais focado no seu trauma pessoal, e essa também é uma grande diferença, né, do filme para o livro, porque no livro você tem um Victor que não está tanto focado nessas questões de trauma, não tem muito isso. Ele tem só uma sede mesmo muito grande de poder, de inovação, mas ele não tem foco em possíveis traumas de infância, que é uma coisa que vai aparecer no filme, né? Então, quando você observa essas mudanças, isso não são só ajustes, não são só nuances, né? Você tem aí releituras que são mais profundas mesmo, tá? E
temos também no filme novos temas e novas mensagens, e isso é importante, por isso que me faz achar que o filme do Del Toro é uma releitura, tá? Porque enquanto a Mary Shelley abordava no seu livro o perigo da ciência sem ética e a responsabilidade do criador, o filme do Guilherme Del Toro mergulha um pouco mais fundo nesse ciclo do abuso, nesse ciclo da questão dos traumas. Tem um mergulho forte também no filme na questão do perdão, e aí o filme me pegou principalmente por conta disso, achei lindo o foco que o Del Toro coloca sobre essa questão do perdão, a gente já vai falar disso também, tá? Calma aí, aguenta aí. E, e você tem também no filme essa busca pela redenção, você tem essa quebra de traumas geracionais, né? Acaba acontecendo isso. Então, a mensagem final no filme não é apenas uma mensagem de advertência, mas é também uma mensagem de sensibilidade, uma mensagem de cura e uma mensagem de esperança. Então, vamos discutir tudo isso aqui. Mas por esses motivos que eu elenquei, é que eu diria que o filme do Guilherme Del Toro é bem mais uma releitura do que uma adaptação, tá? Mas isso sou eu falando, eu, Gisele, falando, não ouvi ninguém falando sobre isso, né? Mas para mim, considerando características e conceito de adaptação e de leitura, para mim o filme pretendeu ser uma releitura da obra da Mary Shelley, né? Então vamos começar abordando aí, vamos aprofundar um pouco mais essas questões, tá? Então a gente tem uma quebra de expectativa no filme e temos uma certa humanização da criatura. Isso é bem legal, gostei disso, tá? Tradicionalmente, a criatura no livro, né? Então, no livro, a criatura é um ser que inspira repulsa, inspira medo à primeira vista, reforçando essa ideia de que a sua aparência monstruosa é um reflexo direto da sua natureza, ou então do erro da sua criação, né? No filme, você tem no semblante da criatura, né, apesar da sua estranheza, apesar do seu tamanho, você tem ali um semblante que, de certo modo, não evoca um horror imediato. Você percebeu isso? Tanto é, né, que o ator, não só o ator, ele tem mesmo, né, uma carinha, assim, de bonzinho, sabe, de fofinho, mas ele também trabalha as suas expressões faciais no filme para que o seu semblante não seja carregado. Ele trabalha suas expressões faciais para que o semblante se mantenha sempre um pouco mais, digamos, um semblante de alguém que demonstra vulnerabilidade, um semblante de alguém que demonstra um ar de inocência e, portanto, não monstruoso, não repulsivo. Então é um semblante que sugere assim uma certa pureza de um recém-nascido. É isso que ele passa. No filme, a interpretação do ator, da criatura, ele passa exatamente isso. A pureza de um recém-nascido, né? E isso traz essa quebra de expectativa do público e do próprio Vitor, né? Então, o que aconteceu é que o público foi com uma expectativa, né? Principalmente quem conhece bem a obra, né, foi com uma expectativa X, por conhecer a obra, e já encontrou aí essa quebra de expectativa, tá? E essa escolha estética força o espectador a olhar para além da superfície. Então, o que o Guilherme Del Toro está propondo é algo muito poderoso, é algo muito intenso e profundo, forçar o espectador a olhar além da superfície, né? Nós não podemos simplesmente julgar essa criatura como um monstro, conforme o filme vai transcorrendo, não dá para a gente simplesmente julgar essa criatura como um monstro com base só na sua aparência, porque ao longo da trama do filme nós somos convidados a ver a inocência original que foi brutalmente corrompida ali na criatura pelo abandono, né, que tem, num momento ela é abandonada, e depois pela rejeição. Então, você tem ali uma importância física nessa estética da criatura, né? O tamanho, a força, e essa é importante, esse físico, porque isso se torna um contraste bem trágico com a fragilidade emocional que essa criatura apresenta, uma fragilidade emocional e moral, né? Que essa criatura tem. Então é uma criatura, sim, que se resume em poderosa por fora, por conta da sua aparência, do seu tamanho, da sua força, mas profundamente ferida em seu olhar. E aí a gente vai refletir o seguinte: quem é que é o verdadeiro monstro, né? Considerando a adaptação ou a releitura do Del Toro, né? Porque não é a aparência que é o verdadeiro monstro, aí que tá, né? O verdadeiro monstro ou a monstruosidade na mensagem do Del Toro, ela vem com a rejeição.
Então, se a criatura não nasce com um semblante de terror, com um semblante monstruoso, isso reforça a ideia de que o verdadeiro monstro não é ela, mas sim aqueles que a rejeitam no primeiro momento, percebe? E aí a gente vai observar a ação do Victor, né? A decisão do Victor de criar vida, né? A decisão do Victor de brincar de criador, de brincar de Deus, né? E em seguida rejeitar essa criatura, abandonar essa criatura, né? A gente tem nessa figura do Victor essa figura de um pai que nega o filho. E essa negação é a faísca que acende a chama de raiva e da vingança da criatura, né? E aí a gente tem também um julgamento social em torno disso. Por quê? A ausência de um semblante de terror na criatura, que nós já falamos, né, faz com que qualquer medo, né, ou então, assim, qualquer repulsa, seja projetado sobre ela pelos outros. Então, a sociedade e o Victor a transformam em monstro com base em sua diferença. E aí a gente pode falar do julgamento da sociedade, né? Porque assim, ó, a gente já falou aqui, né? A criatura ela não tem um semblante de terror, tá? Então, inicialmente, a reação não é de repulsa a essa criatura, porque ela não tem esse semblante absolutamente repulsivo. Mas aí o que acontece então? A sociedade e o Victor transformam essa criatura em um monstro com base no quê? Com base na sua diferença. Aqui também tem um ponto muito sensível, tá? Muito importante do Del Toro. Essa criatura vai ser rejeitada com base não no seu aspecto aterrorizante, porque é uma coisa que ela não tem, mas ela é rejeitada com base no seu aspecto diferente. Olha, vai percebendo, tá? Vai acompanhando aqui. Então, assim, há uma rejeição à criatura por conta da sua diferença e não pela essência dela, porque a essência da criatura ninguém chega a conhecer, por assim dizer, né? Quando ela é rejeitada, no primeiro momento, não é por conta da sua essência de monstro. Por quê? Porque ninguém chega a conhecer a essência de monstro dessa criatura, né? Ela vai ser rejeitada com base na sua diferença, é o seu aspecto de diferente, mas é um aspecto que não é monstruoso, não sei se está dando para entender, né? Então não é a monstruosidade, é apenas o ser diferente. Acho que deu para ilustrar essa ideia, né? A partir disso, a gente faz a seguinte reflexão. E tudo isso que eu relatei para vocês alinha o filme com uma crítica social um pouco mais profunda. Me parece que é o que o Del Toro está querendo fazer. A monstruosidade é construída, não é uma monstruosidade inerente. A criatura não nasceu com uma essência monstruosa, entende? É uma monstruosidade que foi construída. A criatura não nasce má, ela é tornada má por conta da crueldade do criador, e aqui tá parecendo meio que uma coisa do Rousseau, né, tá parecendo que tem um pouco aqui, né, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, até ficou com um toque de Rousseau aí, mas é isso, né, para mim parece um pouco isso, assim, a criatura ela não nasceu com uma essência monstruosa, né, mas a monstruosidade dela foi sendo construída, porque assim, se o Victor tivesse de repente acolhido a criatura, né, mesmo com a sua aparência incomum, veja bem, uma aparência incomum, não uma aparência monstruosa, uma aparência incomum, né, mas não foi isso que aconteceu. Se ele tivesse acolhido essa criatura, o desfecho poderia, né, ter sido drasticamente diferente, mas não é isso que acontece, ela é rejeitada, a primeira pessoa que a rejeita é o seu próprio criador, né, então essa criatura vai sendo construída como monstro. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa adaptação, ou sei lá, releitura do final, né, do desfecho da obra, porque aí a gente tem talvez a mudança mais drástica, que é onde o povo tá chorando, faz, mudou o final, não sei o que, não sei o que. Já falo sobre isso também, né, o que eu acho de mudar o final, mas olha só, a gente tem uma inversão teológica, aí não tem como não olhar assim, né, é a minha formação, então eu acabo olhando assim, eu acabo fazendo esse tipo de leitura. Tem uma inversão teológica nesse final, tá? Conectando tudo que eu já falei aqui sobre essa questão do perdão, a criatura dá o seu perdão ao Criador, que é o Victor, né? Isso daí é fundamental. Por quê? Se a criatura fosse inerentemente aterrorizante, o seu ato final de perdão, né, quando ela perdoa o Victor, o seu ato final de perdão pareceria menos genuíno, né, ou então mais assim uma estratégia, aí fica um pouco forçado, né, e o fato dela oferecer o seu
perdão para o Victor lá no final, né? Isso daí se torna um ato assim de pura graça, de pura superação moral. Isso é muito poderoso que o Del Toro colocou no final, tá? Essa superação moral que vem da criatura, tá? Veja bem, acompanha aqui comigo. A criatura, ela é a vítima, ela é uma vítima da rejeição e do sofrimento, tá? Ela é a vítima, que isso fique muito claro. Só que é ela quem oferece a redenção ao seu algoz, que é o Victor, né? Isso eleva o seu status moral, tá? O status moral da criatura. Isso eleva o status moral da criatura acima do status moral do Victor, tá? E o que a gente pode concluir disso? Essa dualidade física e emocional solidificada na criatura como um ser complexo, empático, capaz de uma profundidade de sentimentos que o próprio Victor, na sua arrogância, não consegue alcançar inicialmente. Então a criatura se torna um símbolo de uma inocência ferida que encontra a força para perdoar. E isso é maravilhoso. Essa inversão teológica que o Del Toro colocou no final, criatura perdoando o Criador, porque teologicamente, numa tradição, vamos pensar com uma mentalidade judaico-cristã, né? Então, teologicamente, numa mentalidade judaico-cristã ocidental, Criador é que redime criatura. Você tem uma inversão teológica aqui, porque você tem a criatura oferecendo a redenção, uma criatura ferida e rejeitada buscando forças para perdoar o seu Criador. Uma inversão teológica e moral maravilhosa. E eu vi um monte de gente criticando isso. Ai, não gostei, porque na obra da Mary Shelley não tem redenção. Tudo bem, não tem redenção. Mas aqui o Del Toro colocou uma coisa tão bonita, essa criatura buscando forças, né? Então, a escolha do Del Toro para esse semblante da criatura não é apenas uma decisão estética, esse semblante de inocência, né? É uma ferramenta narrativa poderosa que recontextualiza toda a história que ele colocou ali, né? Por isso que eu acho que é uma releitura sem dúvida, né? Ele nos convida a questionar quem realmente é o monstro. Esse é o convite do Del Toro, tá? Quem realmente é o monstro dessa história? Onde reside a culpa e como a compaixão pode surgir mesmo nas circunstâncias mais terríveis? Ah, isso é tão bonito, gente. Essa inversão teológica do perdão em Frankenstein, com certeza, né, essa abordagem que o Del Toro faz aí, especialmente no que tange esse perdão mútuo, porque também acontece o perdão mútuo, né? A criatura oferece seu perdão ao Victor, mas o Victor também se reconcilia com a criatura, então há uma reconciliação entre criatura e Victor ao final, e tudo isso vai oferecer um terreno extremamente fértil para algumas reflexões, inclusive sobre essa ótica teológica da qual estou falando aqui. E aí, como eu disse, né, essa questão da criatura perdoando seu criador, né, porque o ser humano, na sua falha original, né, remontando aqui a tradição do nosso pensamento ocidental, o ser humano, na sua falha original, transgride e precisa implorar essa misericórdia do Criador, né? Então, o perdão, culturalmente para a gente, ele chega, ele é um dom descendente, então ele chega de uma forma, numa cadência descendente, vindo de uma autoridade superior e perfeita, tá? Aí aqui você tem uma criatura que está em busca de redenção, que ao longo do filme todo, essa criatura, ela está buscando uma redenção para a sua vida, né? Esse é o processo pelo qual a criatura do Del Toro passa, mas, em última análise, esse perdão e essa redenção, ela é concebida, ela é viabilizada, né, pela própria criatura. Então, no filme você tem essa inversão, o que traz para a gente essa questão do perdão como uma espécie de um empoderamento, não gosto dessa palavra, uma espécie de empoderamento da criatura. Como é que essa criatura se empodera quando ela dispensa o seu perdão? No filme do Del Toro há essa inversão profunda dessa hierarquia teológica existencial, né? Victor é um criador falho, ele é explicitamente retratado não como uma divindade, não como um cara que não erra, né, inquestionável, apesar de ele ter essa ambição, né, a ambição dele é de ser um cientista perfeito, né, mas ele é retratado como uma espécie de um criador
um cientista traumatizado, no filme ele é um criador traumatizado, ele é um criador abusivo, que projeta a sua dor e a sua rejeição na criatura. Então, ele é um criador ou um cientista profundamente imperfeito, culpado, certo? Falhou no seu dever fundamental de amar e de nutrir, como uma espécie de um pai, né? Ao passo que você tem, então, essa criatura como vítima, então a criatura é a parte que sofre, ela vai sofrer o abandono, vai sofrer as violências iniciais ali, né? O que a leva à raiva e à vingança. Então, ela é uma vítima. Ao perdoar o Victor, em seus momentos finais, a criatura não apenas quebra esse ciclo de abuso, essa quebra desse ciclo de abuso é um dos temas centrais do filme do Del Toro, tá? A quebra do ciclo de abusos, e a criatura ela consegue não só fazer isso, mas ela também assume um papel que teologicamente caberia ao Criador, ou seja, o de dispensador de misericórdia, o daquela pessoa que vai oferecer a redenção. É ela que toma para si esse papel, é a criatura que oferece a redenção, né? Olha, gente, isso é muito bonito para o povo que está chorando, né? Ai, porque mudou. E já vamos falar sobre isso. Deixa eu concluir então meu raciocínio, que a gente já troca uma ideia sobre isso, tá? Resumindo, olha, o desfecho do filme é o seguinte: você tem uma troca da tragédia, que no enredo original você tem tragédia pura, né? Essa tragédia não tem redenção. Aí você tem uma troca da tragédia fatalista da Mary Shelley por uma nota de esperança, ainda que amarga, mas uma nota de esperança e de redenção, que meio que sugere um novo caminho para a humanidade, né? Que reside onde? Na quebra dos ciclos de dor e de abandono. E como eu disse, a criatura consegue fazer isso, a criatura quebra esse ciclo de dor e de abandono, de violência, né? Então, você tem no filme uma visão que é mais voltada para a psicologia, né? Mais voltada para tem uma pegada mais psicanalítica no filme, né? Mais voltada para um drama familiar, muito mais para isso do que para o horror gótico, que é o viés da obra original, né? Que é uma obra de literatura gótica. Então, não vai ter mesmo esses tons de esperança, né? E com tudo isso, o Del Toro ele traz uma reflexão muito profunda, ele nos oferece uma reflexão muito profunda sobre onde reside a verdadeira humanidade e a divindade, né? Não no poder da criação, mas no poder da misericórdia. O que nos torna humanos, isso é muito poderoso, tá? O que nos torna humanos é o poder da misericórdia. E ao oferecer a redenção ao Victor, ao seu criador, a criatura que se apropria dessa misericórdia, que é capaz de perdoar, é como se ela se humanizasse. Ela que esteve até então perdida, sem encontrar o seu lugar no mundo, porque não é humana, e aí os outros a veem como monstro, então ela precisa aceitar que é monstro, apesar de essencialmente não ser, né? A partir do momento que ela é capaz de perdoar e de redimir o seu criador, ela está exercendo um ato profundamente humano. Cara, você quer coisa mais bonita, mais forte, mais poderosa? Você vem falar que foi horrível esse final só porque não seguiu o enredo do filme, do livro. Ah, para, por favor. A gente tem um impacto visual no filme também que é bem legal. Eu queria falar um pouco disso, tá? O Guilherme Del Toro, ele é conhecido um pouco por isso, né? Pela sua identidade visual nos filmes, que é, né, algo bem distinto assim. E no filme a gente tem isso, né? Essa mistura do gótico com o fantástico, com o grotesco e com o belo, tem tudo isso misturado, né? Em Frankenstein nós podemos antecipar ou observar, né? Que o Del Toro provavelmente ele aplica essa maestria também ali no filme para criar uma atmosfera que não é apenas cenográfica, né, mas é uma atmosfera que é uma atmosfera absolutamente narrativa. Pensando ali no conceito do, eu não sei se é assim que fala, tava, os especialistas em cinema me perdoem, mas vou falar do jeito que eu sei falar, tá, que é o mise-en-scène, não sei se é assim que fala, mise-en-scène, né, pensando nesse mise-en-scène, a mise-en-scène é o seguinte, tudo que está em cena, né, cenografia, figurino, iluminação, a maquiagem, a atuação dos atores, o movimento, tudo isso é o DNA visual, né? E o Del Toro, nos seus filmes, ele nunca é assim meramente decorativo nesses elementos, né? Tudo ali, cada detalhe mínimo que você julga insignificante, ele tá ali para contar uma história, ele tá ali para expressar a psicologia dos personagens, né? E muitas vezes você tem esses elementos que às vezes expressam essa psicologia do personagem até mesmo antes que eles próprios falem, antes que esses personagens falem, né? Então você tem toda essa aplicação no filme do Frankenstein, né? Quando você observa ali aqueles corredores escuros, né? Os salões, salões grandiosos, né? Tudo isso pode simbolizar
uma grandeza e ao mesmo tempo uma decaída, né? O peso do conhecimento proibido, que é essa questão de trazer algo que já está morto à vida, né? Você tem esse jogo de iluminação, então você tem velas, você tem uma luz fraca, né? E isso tudo pode funcionar assim como um aparato para atenuar a precariedade da vida e do experimento. Quando a gente olha para os figurinos também, né, as roupas do Victor, as roupas da Elizabeth, o preto, né, o preto da roupa do Victor sempre suja também, né, esse preto do Victor pode não ser só um sinal de luto, porque parece que ele vive ali um luto eterno, né, pela mãe, mas parece que não é só também esse sinal de luto, né, mas parece que poderia ser também uma barreira, né, entre ele e o mundo, porque parece que o Victor, o Del Toro, ele tem uma grande barreira entre ele e o mundo. As vestes da criatura, achei muito interessante o processo de vestes da criatura, quando ela pega lá, né, a capa. Então, assim, a veste da criatura, ela vai evoluindo, né, de aqueles trapos iniciais, meio que começasse a expressar a individualidade dela, porque ela faz aquela escolha, então você tem ali uma expressão de uma individualidade dessa criatura. Você tem uma coisa ali também, que é uma mistura de ciência e misticismo, naquele momento da criação, no momento da criação em si, né, que você tem aquela cena com os raios, aqueles aparatos todos no laboratório do Victor, né, parecem assim todos saídos de um sonho, né? E aquilo ali ao mesmo tempo não é apenas tecnologia, é quase um ritual, né? Você tem a natureza ao redor, né? Eventualmente aparece a natureza, algumas florestas escuras, né? Algumas montanhas um pouco tempestuosas. Isso tudo não é apenas um cenário, isso é uma força ativa, né? Que vai refletindo toda essa tempestade interna dos personagens, essa quebra da ordem natural, né? Promovida pelo Victor. E aí, gente, vou falar o que eu achei, eu gostei muito, achei uma obra-prima. Esse filme está sendo aclamado e com toda razão, tá? E para mim não tem essa não, de, ai, mudou o final, não foi fiel, blá blá blá. Olha só, a liberdade criativa, é o meu ponto de vista, tá? Como as pessoas têm dado seus pitacos, eu vou dar o meu também. Então, no meu pitaco é o seguinte, a liberdade criativa não é um pecado, não pode ser um pecado, tá? O Del Toro fazendo essa releitura, né? Para mim é como se ele é uma forma de continuidade do mito, tá? Então, para aqueles que insistem nessa crítica, né, da falta de fidelidade a uma obra original, eu acho que é fundamental reconsiderar o propósito da arte e da narrativa ao longo do tempo. Essa ideia de que uma adaptação precisa ser uma cópia fiel do material fonte é, de fato, uma limitação da minha visão, tá? Por quê? Porque, na minha visão, isso restringe a vitalidade e a evolução de grandes mitos. Frankenstein é um mito, né? E o mito, gente, ele se mantém vivo justamente porque ele se transforma, né? Mitos como Frankenstein, eles sobrevivem por séculos, não por serem assim replicados identicamente ao longo do tempo, mas pela sua capacidade de serem recontados e reinterpretados e reimaginados em novas épocas, em novos contextos. A gente sabe, assim, né, que cada geração encontra no mito um espelho para as suas próprias ansiedades, para as suas próprias esperanças, para os seus desafios. Então, essa exigência de uma fidelidade cega, a meu ver, congelaria a obra no tempo, sufocando a sua capacidade de falar para o presente, para o momento contemporâneo. Para mim, o Del Toro tem um propósito diferente, né? Existe essa diferença crucial, né? Uma adaptação busca recriar o original e uma releitura busca dialogar com esse original, né? Mas na maioria das vezes para comentá-lo, às vezes para confrontá-lo, às vezes para questioná-lo e para expandir as suas fronteiras temáticas, que a meu ver é o que o Del Toro está fazendo com esse filme. Então, julgar uma releitura pelos critérios de uma adaptação que tem que ser engessada, para mim é como, olha só, vou fazer um paralelo aqui, é como criticar uma pintura por não ser uma fotografia, né? Porque são intenções artísticas muito distintas. E um cineasta como o Guilherme Del Toro, ele não está interessado, né, em apenas repetir uma história que nós todos já conhecemos, como eu disse no começo dessa conversa, né? Ele usa o esqueleto, vamos dizer assim, ele usa o esqueleto da narrativa de Frankenstein para construir uma nova exploração sobre questões como trauma, sobre questões como paternidade, sobre o perdão, e isso para mim assim foi o que o filme me ganhou nessa parte, né, sobre o perdão, e sobre a monstruosidade, como que a monstruosidade é construída, né? Então, a não fidelidade do Del Toro,
ao meu ver, não é um erro, não torna o filme de forma alguma ruim, é uma adaptação ruim que não segue, lá. Não, né? Para mim é uma declaração artística, né? É uma nova perspectiva que enriquece a nossa compreensão do próprio mito. E tem outra coisa também, né? O fato de ele fazer essas mudanças drásticas e tudo mais, não destrói o mito. O mito original, ele permanece intacto, tá? Ele tá lá intacto. É crucial lembrar que a releitura não apaga o original. O livro da Mary Shelley, ele continua existindo. Vou fazer uma observação aqui, gente, porque eu não quis falar isso no começo, né? Que eu tô aqui o tempo todo falando Mary Shelley, e eu não quis fazer no começo para não parecer chata, né? Só ela que sabe falar o nome da. Mas assim, eu tô falando Mary Shelley, mas não tá errado, tá? É porque a pronúncia mesmo, né? Correta seria Mary Shelley. Mas eu não vou ficar aqui falando, olha, o certo é Mary Shelley. Mas eu tô fazendo esse parênteses que é para me justificar, né? Senão daqui a pouco o povo sai falando, ela não sabe nem falar, né? Mas não, é assim que fala mesmo, né? A Mary Shelley. Então, o livro da Mary Shelley, né? Ele continua existindo, né? Com toda a sua glória, com todo o seu poder, né? Isso não está apagando a narrativa original. Uma versão nova não desvaloriza a narrativa anterior, pelo amor de Deus, né? Ela, na verdade, pode até rejuvenescer o interesse pelo material fonte, né? Eu fico pensando quantas pessoas, a partir do contato com o filme, que de repente não leram o livro, mas gostaram do filme, acharam interessante, né? Possam se interessar daqui para frente a ler o livro também, né? Novas gerações descobrindo, né, o material da Mary Shelley para confrontar essas diferentes visões. Enfim, acho isso tudo muito importante, né? Muito relevante. Então, insistir nessa fidelidade absoluta, a meu ver, é perder uma oportunidade de ver como a arte pode crescer, como ela pode se transformar e nos oferecer novas camadas de significado para histórias que nós já pensávamos, né, conhecer. E a não fidelidade pode ser, paradoxalmente, a maior homenagem à resiliência e à profundidade de um clássico, né, provando que ele ainda tem muito a nos dizer, né, sobre novas e instigantes formas. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que essa perspectiva ajude a valorizar a liberdade criativa nas releituras e abrir a mente para as ricas possibilidades que elas oferecem. Espero que você tenha gostado bastante dessa visão, dessa perspectiva que eu trouxe hoje, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo para você. Até mais. Tchau.